Bom, gente, vamos nessa aula conversar sobre a organização dos regimes próprios de previdência. Os regimes próprios de previdência de servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e município, nós sabemos que são servidores efetivos, né? Dos militares, né? Dos estados e do Distrito Federal. Então, essa lei, ela se ocupa de tratar aqui de regimes próprios, né? Dos estados e do Distrito Federal, que também amparam previdenciariamente os servidores militares, né? Devem ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade atuária, de modo a assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro, receitas e despesas num dado período de tempo. Equilíbrio atuarial, eu não posso me preocupar só com os benefícios já concedidos que vão ser pagos nesse ano. Eu tenho que ter preocupação projetando os compromissos no futuro e os recursos necessários para pagar benefícios que ainda vão ser concedidos adiante. Então, para a organização, né, do regime próprio, tem que observar as normas de contabilidade seguintes. Primeiro, a escrituração contábil do regime próprio, mesmo que seja um regime próprio em extinção, ela tem que ser distinta da mantida pelo ente federativo. Então, o regime próprio tem que ter escrita contábil separada do ente. Então, uma contabilidade para o ente, uma contabilidade para o regime próprio. A escrituração contábil, ela deve incluir todas as operações que envolvam, direta ou indiretamente, a responsabilidade do regime próprio e modifiquem ou possam vir a modificar o seu patrimônio. Então, primeira regra, contabilidade separada. Segunda regra, registro de todas as operações sob responsabilidade, né, do regime próprio que modificam ou possam modificar o patrimônio do regime próprio. Patrimônio esse que é também separado daquele do ente público. A escrituração tem que obedecer aos princípios e legislação aplicada à contabilidade pública. E aí são referenciadas, né, a Lei 4.320, que tem nas normas sobre a contabilidade pública, e a Portaria 916 do Ministério da Previdência. Então, escrituração obedece às normas sobre a contabilidade pública. O exercício contábil terá a duração de 1 ano civil. Devem ser adotados registros contábeis auxiliares para apurar depreciações, avaliações e reavaliações de bens, direitos e ativos, inclusive dos investimentos e da evolução das reservas. Então, obrigatoriedade de adotar registros contábeis auxiliares para essas finalidades. Apurar depreciações, avaliação e reavaliação de bens, direitos e ativos, inclusive investimentos e evolução das reservas. Os demonstrativos contábeis, eles devem ser complementados por notas explicativas e outros quadros demonstrativos, que são necessários ao minucioso esclarecimento da situação patrimonial e dos investimentos mantidos pelo regime próprio. Os bens, direitos e ativos de qualquer natureza devem ser avaliados de acordo com a Lei 4.320 e reavaliados periodicamente conforme estabelecido em portaria do Ministério da Previdência. Os títulos públicos federais adquiridos diretamente pelo regime próprio, né, como forma de investimento, eles deverão ser marcados a mercado, eles deverão acompanhar as oscilações do mercado mensalmente, no mínimo, mediante a utilização de parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro de forma a refletir o seu real valor. Então, se o regime próprio tem como forma de investimento títulos públicos federais, tá?
ele vai ter que marcar esses títulos a valor de mercado, acompanhando as variações do mercado, de modo a refletir o seu real valor. Então, aqui, critérios a serem observados para garantir agora o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. O regime próprio, ele tem que fazer uma realização de avaliação atuarial inicial. Tem que ser feita uma avaliação atuarial inicial e uma avaliação atuarial em cada balanço, utilizando parâmetros gerais, e essas avaliações atuariais, né, a inicial e aquela feita por ocasião de cada balanço, tem como objetivo organizar e revisar o plano de custeio e o plano de benefícios. Outro critério a ser, né, levado em conta para manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio. O financiamento do regime próprio deve ser feito mediante recursos que provêm do ente, União, Estado, Distrito Federal e município, né, conforme o ente envolvido, e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo e inativo, e também dos pensionistas para o regime próprio. Então, contribui o ente, contribui o servidor ativo, contribui o servidor inativo e contribui o pensionista para o regime próprio. As contribuições e os recursos vinculados ao fundo previdenciário do ente, tá? E as contribuições do pessoal civil e militar, ativo e inativo e dos pensionistas só podem ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, e a única exceção são as despesas administrativas. E o Ministério da Previdência vai regulamentar quais são os limites de gastos estabelecidos para essas, né, despesas. Então, vejam vocês, o dinheiro do fundo previdenciário, caso tenha sido criado um fundo previdenciário, e o do regime próprio, ele só pode ser utilizado para pagar benefícios previdenciários e custear as despesas administrativas. Então, porque tem dinheiro sobrando no fundo previdenciário daquele município, não vá, né, o dirigente do município querer utilizar para a realização de uma obra pública. Isso não existe. As contribuições e os recursos vinculados ao fundo, as contribuições dos participantes, dos servidores ativos e inativos, pensionistas, doentes, só tem como objetivo custear os benefícios do regime próprio e as despesas administrativas. Bom, para que um regime próprio tenha equilíbrio financeiro e atuarial, ele tem que contar com um número mínimo de segurados. Então, aqui se exige, é requisito para, né, o regime próprio manter uma cobertura de um número mínimo de segurados, de modo que os regimes eles possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos no plano de benefício, preservando o equilíbrio financeiro, né, o equilíbrio atuarial, aí no caso, né, sem necessidade de resseguro. Então, vejam, se eu tenho um grupo muito pequeno de servidores no âmbito de um dado município, fica muito difícil para aquele município criar um regime próprio. Por quê? Porque enquanto se tratar de benefício programado, tudo bem, as pessoas vão contribuir durante muitos anos para quando implementarem as condições obter seu benefício. Mas e se acontecer uma situação, tá, de risco não programado, invalidez, morte, tá? Desaba, sei lá, Deus o livre, mas desabou um prédio da prefeitura e 2 servidores faleceram e um ficou inválido. De imediato, o regime próprio do município vai ter que pagar, né, 2 pensões por morte e uma aposentadoria por invalidez. Se o número de servidores que contribui é muito pequeno, tá, você não vai ter condição de preservar esse equilíbrio, porque você não vai ter cumprido essa coisa de que os regimes possam garantir diretamente a totalidade dos riscos cobertos, tá? Então, aí vai ter que ter sempre, né, um resseguro tendo em vista essas situações. E é isso aqui que não se quer para um regime próprio que está sendo criado, que ele passe a prever compromissos com base em resseguro. Ele tem que cumprir os seus
compromissos previstos em plano de benefício, utilizando as contribuições normalmente feitas pelo grupo. E para isso o grupo tem que ser composto de um número razoável de servidores. Cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares e também aos seus respectivos dependentes de cada ente estatal. E é vedado o pagamento de benefícios mediante convênios ou consórcios entre estados e municípios, ou então entre municípios. Então, o ente sozinho, ele tem que ter saúde financeira e atuarial para poder honrar o pagamento dos benefícios para os seus servidores e para os dependentes. Outro critério é o do pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e também garante aqui participação de representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Outro requisito é o registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais. Considera-se distinta a escrituração contábil que permita a diferenciação entre o patrimônio do regime próprio e o patrimônio do ente federativo, possibilitando a elaboração de demonstrativos contábeis específicos, tá? Mesmo que a unidade gestora não possua personalidade jurídica própria. É porque nem sempre o município cria um instituto de previdência, o estado cria um instituto de previdência. Às vezes, dentro da administração municipal, tem um setor que cuida dessa parte do regime próprio. Mesmo que a unidade gestora não possua personalidade jurídica própria, tá? Não foi criado um instituto para cuidar do regime próprio, a questão da escrituração contábil tem que ser feita diferenciadamente, para poder individualizar o patrimônio que é do regime próprio e o patrimônio do ente. E aqui, na Lei 9.717, ele exige mais ainda, porque ele exige que o registro contábil seja individualizado das contribuições de cada servidor e dos entes estatais. Identificação e consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo, civil, militar e pensionistas, bem como dos encargos incidentes sobre proventos e pensões pagos. Então, tem que ser feita a identificação e a consolidação em demonstrativos financeiros e orçamentários de despesas fixas e variáveis, né, com aquelas pessoas que já estão recebendo benefícios, pessoal inativo, civil, militar, né, e pensionistas, e os encargos e incidentes sobre as aposentadorias e pensões pagas. Sujeição às inspeções e auditorias de natureza atuarial. Então, sujeição às inspeções e auditoria de natureza atuarial, contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial dos órgãos de controle interno e externo. Bom, vedação de inclusão nos benefícios para, né, percepção dos benefícios, para cálculo desses benefícios de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no artigo 40 da Constituição, respeitando, né, em qualquer hipótese, o limite que está lá previsto, de que os proventos de aposentadoria não podem ser maiores que a última remuneração. Então, veja só. Então, o que ele está dizendo aqui é que não se pode incluir parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, função de confiança e cargo comissionado, na medida em que essas parcelas não tenham integrado a base de cálculo das contribuições. Tá? Então, se não integrou a base de cálculo o valor da função de confiança,
depois não vai repercutir também em valor de benefício, porque hoje se sabe que é feita uma média para obter o valor do benefício do servidor que vai se aposentar, o valor dos proventos. Se o servidor optou por contribuir sobre a função de confiança, isso vai entrar na média e vai repercutir no benefício. Se ele nunca contribuiu sobre a função de confiança, não pode repercutir no valor do benefício que vai ser pago pelo regime próprio. Então, os proventos de aposentadoria e pensão, esse é o limite lá, né, referenciado da Constituição. Proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Bom, critérios ainda a serem observados pelo regime próprio para garantir o equilíbrio financeiro atuarial. Tem aqui a vedação de inclusão nos benefícios para efeito de percepção destes do abono de permanência em serviço. O servidor efetivo que completou as exigências para a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade e que opte por permanecer em atividade, ele vai fazer jus a um abono de permanência que é equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências de aposentadoria compulsória. Então, aquele indivíduo que já tem tempo de contribuição e idade para se aposentar, mas não quer se aposentar, continua trabalhando, ele vai passar a receber o abono de permanência em serviço, que equivale ao valor da sua contribuição. Então, se a contribuição dele para o regime próprio é de R$1.000, R$1.100, ele vai receber um abono de R$1.100, tá? Que é o mesmo valor da contribuição. Agora, esse abono que ele recebe não vai ser utilizado para calcular o valor da aposentadoria. É vedada a inclusão nos benefícios do valor do abono. Então, o provento vai ser calculado com base na remuneração, sem que se some no cálculo da média, sem que se some o valor do abono à remuneração do servidor. Aplicam-se adicionalmente aos regimes próprios de previdência social dos entes os incisos 2, 4 a 10 do artigo 6º, que nós vamos ver na sequência. São preceitos que têm que ser observados pelos fundos de previdência instituídos pelos entes. Então, tudo que se aplica aí ao regime próprio vai se aplicar aos fundos de previdência. Os preceitos que devem ser seguidos pelos fundos de previdência também se aplicam ao regime próprio. Então, o artigo 6º diz que fica facultado, é uma faculdade da União, Estado, Distrito Federal e Município, constituírem fundos de previdência integrados de bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária, desde que esses fundos observem aqueles critérios que nós acabamos de ver para os regimes próprios. E também, né, os fundos obedeçam aos seguintes preceitos. Então, eu posso afirmar que o regime próprio tem que obedecer todos aqueles critérios que nós vimos até aqui, tá? Até o inciso 11. E além de todos esses critérios, os regimes próprios têm que obedecer a observar esses preceitos que estão aqui previstos para os fundos previdenciários. Já o fundo previdenciário tem que obedecer a esses preceitos e também seguir todos aqueles critérios que nós vimos anteriormente. Então, fica facultada à União, Estado, Distrito Federal, Município, quaisquer desses entes, a instituição de fundo previdenciário integrado de bens, direitos e ativos. E quais são os preceitos que têm que ser atendidos pelos fundos previdenciários e pelos regimes próprios? Existência de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da Unidade Federativa. Aplicação de recursos do Fundo Previdenciário conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Tá? As disponibilidades financeiras vinculadas, né, ao regime próprio, né, ainda que em extinção, vão ser depositadas e mantidas em contas separadas das demais disponibilidades do ente federativo. Então, os recursos do fundo previdenciário também têm que estar depositados e mantidos em conta bancária separada. Tá? E essas disponibilidades financeiras do regime próprio, né, se tiver fundo, as disponibilidades do fundo previdenciário,
têm que ser aplicadas no mercado financeiro de capitais em conformidade com as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional nessa Resolução 3.506 de 2007. Outro preceito a ser observado pelo regime próprio, pelo Fundo Previdenciário, vedação da utilização dos recursos do fundo, né, recursos esses relativos a bens, direitos e ativos, para empréstimos de qualquer natureza. Então, vedação da utilização de recursos para empréstimos de qualquer natureza, inclusive a União, Estado, Distrito Federal e municípios, a entidades da administração indireta e aos respectivos segurados. Não pode utilizar recursos do Fundo Previdenciário, recurso do regime próprio, para empréstimos de qualquer natureza. Não pode emprestar o dinheiro do regime próprio a servidor, nem para o ente, nem para entidades da administração pública. Vedação à aplicação de recursos em títulos públicos, com exceção de títulos do governo federal. Então, títulos da dívida pública federal não tem problema. Títulos, né, federais é permitido aplicar, desde que eles sempre tenham marcação a valor de mercado. Já vimos aqui, né? Com exceção dos títulos do governo federal, é vedada a aplicação de recursos do regime próprio em títulos públicos e na concessão de empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos entes federativos, a entidades da administração pública indireta e aos respectivos segurados ou dependentes. Bom, qual é a contribuição do ente público para o regime próprio? A contribuição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive autarquias e fundações, para os regimes próprios, né, que a ela estejam vinculados, né, por conta dos servidores efetivos, né, não pode ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo. Então, a contribuição do ente, tá, não pode ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro dessa contribuição. Então, o mínimo seria 1:1. E o máximo da contribuição do ente seria o dobro, então 2:1. Então, mínimo e máximo da contribuição do ente público. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime próprio decorrentes de pagamento de benefícios previdenciários. E esses entes, eles vão publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre um demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias acumuladas no exercício financeiro em curso, tá? Então, tem que publicar até 30 dias do encerramento do bimestre esse demonstrativo financeiro orçamentário de receita e despesa. Qual é a contribuição dos servidores efetivos para o regime próprio? Tá? Segundo o artigo 149 da Constituição, no seu primeiro parágrafo, ele diz, né, que os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime próprio. E a alíquota dessa contribuição dos servidores não será inferior à dos servidores titulares de cargo efetivo da União. Como os servidores efetivos da União contribuem com 11%, a contribuição mínima que vai ser cobrada dos servidores efetivos estaduais, do Distrito Federal, municipais para o regime próprio também vai ter que ser 11%. Opa! Tá? Então, a contribuição dos inativos e pensionistas, deixa eu ver se eu não pulei demais. A contribuição dos inativos e pensionistas para o regime próprio não pode ser inferior à contribuição dos servidores ativos. Então, se o servidor ativo contribui com 11%, o inativo vai contribuir com 11%. Se o servidor ativo contribui com 12%, o inativo vai contribuir com 12%. A única diferença é que inativo e pensionista só vão contribuir para o regime próprio
sobre o valor que exceder o teto do regime geral. As alíquotas de contribuição dos servidores ativos, de estados, de federal e municípios, para os respectivos regimes próprios de previdência, não serão inferiores à dos servidores titulares de cargo efetivo da União, devendo ainda ser observadas, no caso de contribuições sobre proventos de nativos e sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações do servidor em atividade do respectivo ente estatal. Constituem fontes de financiamento do regime próprio as contribuições do ente, dos segurados ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas, as receitas decorrentes de investimento e as receitas patrimoniais e os valores aqui também, recebidos a título de compensação financeira entre regimes. Quando vem alguém que tem 5 anos, de contribuição para o regime geral e vai agora ser servidor público efetivo daquele estado, ele leva a certidão para averbar aqueles 5 anos de tempo de contribuição, fazer a chamada contagem recíproca, e em seguida vai ser feita, lá quando ele se aposentar, a compensação financeira entre os regimes. Vai sair, recurso do regime geral para o próprio, tendo em vista aquelas contribuições que ele fez para o geral durante 5 anos. Também os valores aportados pelo ente são fontes de financiamento, demais dotações previstas no orçamento do ente e outros bens, direitos e ativos com finalidade previdenciária. O descumprimento do disposto na Lei 9.717 pelos entes e pelos fundos previdenciários vai implicar, a partir de 1º de julho de 99, na suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União. Então, suspensão, mas das transferências voluntárias da União para o ente. Impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como para receber financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. Suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais, suspensão do pagamento de valores devidos pelo regime geral de previdência em razão da compensação financeira, tá? E os dirigentes do órgão ou da entidade gestora do regime próprio de previdência, bem como membros de conselho administrativo e fiscal dos fundos previdenciários, eles respondem diretamente por infração ao disposto na Lei 9.717 e ainda se sujeitam no que couber ao regime repressivo previsto na Lei 6.435 e suas alterações. As infrações, elas vão ser apuradas mediante processo administrativo, que vai ter como base o auto de infração, a representação, a denúncia positiva de fatos irregulares. Ao acusado vai ser, garantido o contraditório e a ampla defesa. Bom, eu vou deixar isso aqui para falar na nossa próxima aula, que nós vamos então conversar sobre benefícios do regime próprio. Até lá!